Fala, gente! Fala, gente! Ó com quem que eu tô aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem tá aí no gravado. Você que tá no podcast, você não tá vendo quem tá aqui comigo, mas nós temos uma pessoa muito especial aqui hoje. O nome dela é Bruna Legnaioli Loureiro e pela primeira vez um devocional onde nós três estamos juntos. É o primeiro? É, nós três juntos sim. Então estamos em 3. Estamos em 3. Ó quem tá aí, a chefe de... Bruno, Bruna e Betina. Bom dia, Lu, bom dia. Lu Maimuna, Lu Garrido, Derlei, Reinaldo, Di, Gleide, bom dia. Gente, o primeiro devocional aí, Bruno, Bruna e Betina Legnaioli Loureiro. Esse aí, graças a Deus. Nem sempre foi assim, né? É. Nem sempre foi assim. E nessa varandinha ainda, hein? Essa varandinha tem história, hein, gente? Ixi, se deixar vai ser 2 horas de devocional hoje aí, hein? Vamos fatiar. Gente, essa aqui é minha esposa, pra quem não conhece. Vão chegando aí, acho que a maioria que tá entrando aí já conhece a Bruna, mas é minha esposa. A Bruna foi usada, você que tá aí no podcast, você que tá aí no YouTube, Bruna foi usada pelo Espírito Santo, usada por Deus, pra poder começar os devocionais, pro Cola na Videira começar. Deus prometeu o Cola na Videira em 2016, um projeto evangelístico, se cumpriu em 2020, 5 dias antes da pandemia. Mas ele usou a minha esposa para falar, olha, hoje é o primeiro dia, vamos abrir uma live e você vai abrir sua boca lá e transbordar aquilo que Deus está te enchendo. Então, gratidão mais uma vez, viu? Eu sempre falo que os devocionais, em primeiro lugar, foram pra gente, né? Porque não sei o que seria da nossa... Acho que a gente não estaria aqui juntos, eu grávida, se não fossem os devocionais, né? Então, Deus, o plano dele é perfeito. Não existe nenhuma falha. Quem falha somos nós, né? É. Mas, tipo assim, não existe nenhuma falha nos planos de Deus. Nenhum. Ele sabia que a gente precisava e que a gente precisava se comprometer com pessoas, porque a gente é muito fraco, né? Quem me acompanha meu trabalho sabe que eu falo muito de autoestima e a gente faz muito pouco por nós. Então talvez se fosse só por nós, a gente não teria chegado até aqui, né, amor? Exatamente. Então Deus arquitetou o Cola na Videira, na cabecinha dele, cabecinha não, né, no plano perfeito dele, para que hoje todo mundo pudesse ser ajudado, né, amor? É verdade. E quando a gente estava lá no ano passado, a gente jamais imaginaria que a gente iria chegar até aqui, né? E quando a Bruna fala, se não fosse os devocionais, a gente não seria pai e mãe, ela tá querendo dizer, na verdade, para quem tá chegando aí pela primeira vez, quem já tá aí já sabe, se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o estudo da palavra, se não fosse a gente conhecer quem Jesus é, se a gente não tivesse ido buscar, se alimentar desse pão da vida, com certeza a gente não seria pais hoje aqui. Betina não estaria aqui com a gente. Então a gente está muito feliz de estar aqui mais uma vez. Deus trouxe a Bruna até aqui hoje, porque não foi um pedido meu. Ela não falou ontem que ela iria... Não, na verdade ela falou ontem que ela iria participar. Mas é Deus que trouxe ela aqui no dia de hoje. Então eu creio que Deus vai falar conosco aqui. Vai fluir o Espírito nesse lugar. Amém? Amém. Eu acabei de colocar nos stories, pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia, eu coloquei nos stories aí uma frase, que Deus colocou no meu coração fazendo devocional hoje de manhã, estudando a palavra, conversando com Jesus, de que o longo deserto, anota isso daí, o longo deserto nada mais é do que Deus querendo mostrar quem você é na presença dele. Se fosse você, eu anotaria ou depois iria lá nos stories e compartilharia isso também se você se sentir no seu coração. O longo deserto que talvez você esteja passando, como talvez todos nós dessa sala estamos passando em alguma área da nossa vida. Talvez em uma área da sua vida você está passando por um deserto. Talvez todas as áreas da sua vida está sendo um deserto, né, Bru? Mas Deus manda já dizer aqui nessa sala de que o longo deserto nada mais é do que Deus querendo mostrar para nós quem nós somos na presença dele. Nossa, é verdade, né, amor? O longo deserto nada mais é do que Deus mostrando para nós, ensinando para nós quem nós somos nesta sala na presença dele.
Quem você é que tá aí no podcast na presença dele, quem você é que tá aí no YouTube na presença dele, um beijo no coração de vocês. Vocês não estão sozinhos aí não, viu? Quem tá aqui na live, quem você é na presença dele, Deus tá querendo ensinar pra você. Amor, porque às vezes a gente, quando a gente passa por algum momento de, sei lá, a gente tá passando por alguém que é especial, que é importante. A gente às vezes muda a nossa postura, né? Tipo, pra gente poder, não, agora eu vou ser outra pessoa porque eu tô perto de tal pessoa. E às vezes, se a gente só passasse assim pelo deserto, a gente seria muito fácil, né, pra gente ser outra pessoa, mas a questão é, nossa, foi forte isso daí. Forte. Isso é o Espírito falando já conosco. O devocional hoje vai ser forte se você tá aí na Bahia ou no Rio de Janeiro. Vai ser forte se você tá aí no interior de São Paulo. Vai ser forte. Como é que fala em São Bernardo? Forte. Vai ser forte se você tá aí em São Bernardo do Campo, Berno City. Um beijo no coração de Berno City, né, gente? E se você tá aí, como que é forte em inglês? Já esqueci. Amor, logo eu sou ruim em inglês. Eita, glória. A Betininha vai, desde que ela aprender a falar, ela vai pro inglês. In English. Bom, abra sua Bíblia, por favor, pra gente orar. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Dispara o dedinho no coração, gente. Vocês não estão disparando o dedinho no coração, não? Dispara esse dedinho no coração aí, por favor. Strong, é isso aí. Meu Deus, Bruna, pelo amor de Deus, o meu inglês está horrível. Horrível. Strong, se você tá aí fora do Brasil e tal, tá bom? É forte. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando eu te conheci, você fazia um monte de aula de inglês, você falava, você era o cara no inglês, né? Mas... mais ou menos. Por dentro... Eu enganava, eu era cara de pau, eu nunca tive vergonha de falar inglês não, cara de pau. Vamos lá. Peraí, Lucas, qual que é? Lucas, vou falar agora. Lucas capítulo 24, versículo 13. A 18. Lucas 24. Eles vão anotar aí ainda. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 18. Se alguém puder anotar aí no chat. E vamos orar todos juntos aqui. Quem tá no podcast, quem tá no YouTube. Gente, dispara o dedinho no coração quem tá aí no ao vivo, por favor. Tem gente que precisa dessa palavra e Deus quer te usar o seu dedo para trazer uma pessoa. Talvez você não precisa nem usar o aviãozinho, mas só o fato de você disparar o dedinho, o Instagram começa a avisar para mais gente que nós estamos ao vivo aqui juntos, em família. Logo, pessoas, almas podem ser resgatadas por Deus hoje. Através do seu dedinho no coração. Amém? Amém. Então vamos com tudo. Feche seus olhos se você puder. A Bruna vai ler aqui pra gente. Mas antes, vamos pedir a permissão para poder fluir aqui nesse lugar. Jesus, seja bem-vindo nessa sala. Jesus, eu não sei como as pessoas chegam até aqui. O que eu sei é que o Senhor falou comigo hoje de manhã e está querendo ensinar no dia de hoje de que o longo deserto nada mais é do que o Senhor querendo mostrar para nós quem nós somos na tua presença. Então, Jesus, que o seu Santo Espírito, que o seu Espírito possa fluir aqui e alimentar todas as almas, todas as famílias, dentro daquilo que é necessário no seu plano. Eu não sei qual é a sua vontade, Jesus, mas o que eu sei é que você trouxe todos aqui, as pessoas certas, na hora certa, as pessoas que estão no YouTube e no podcast, quem está ao vivo no Instagram. Fala com cada um, Jesus. Fala com cada um, Jesus. Eu creio que algo novo vai surgir no seu coração, então cada palavra que sair da minha boca, da boca da minha esposa, que possa ser Deus falando com vocês. Amém? Amém e amém. É isso aí. Qual é o deserto que você está passando? Bruna vai ler uma parte de uma história, mas nós não vamos ficar em uma história apenas, nós vamos entrar nessa história. Entrar nessa história é você e eu, nós juntos aqui, trazer essa história para nossa realidade em 2021. Senão não faz sentido a gente estar aqui. Eu não estou aqui para estudar história com vocês. Nós estamos aqui para ser transformados. A nossa história vai ser alterada no dia de hoje.
Amém? Então entre, coloque a sua realidade dentro daquilo que a Bruna vai falar aqui. Amém? Vambora. Então, Lucas 24, 13 a 18. Isso Os aí. discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele falou isso para Jesus? Falou isso pra Jesus. Em que momento da história nós estamos aqui? A fé se aprende. Essa fé ensinada por Jesus não é uma religião criada por nenhum homem. Ele não criou uma religião. Ele revelou quem Deus é. E ninguém dessa sala tem algo contra Deus. Ninguém no mundo tem algo contra Deus. O que talvez nós temos é contra alguma religião, e não é sobre isso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus te ama, e Ele te trouxe até aqui para falar com você. Esquece o Bruno, esquece a Bruna e esquece a Betina. Pela primeira vez nós estamos juntos aqui no Devocional. Deus tem um plano para isso. Neste momento da história, o que você acha que, se ele não reconheceu Jesus, aonde você acha que está aqui na história? Ele estava, eu não sei, mas é que eu vi aqui, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então aqui nessa parte que a Bruna está lendo, que a Bruna leu, Jesus tinha sofrido, tinha sido preso. Jesus, né, começou a pressão, como a gente aprendeu, né, esses dias no Getsemane. Ele foi preso, ele foi para a cruz, ele morreu e ele o quê? Ressuscitou. E crer na ressurreição de Jesus nada mais é do que necessário uma revelação divina. É tão necessário uma revelação divina, ou seja, é tão um fato de que é impossível um ser humano dessa sala crer de que um homem está vivo, que está aqui a prova. Está aqui a prova de que é impossível. Tava na cara dele. Tava na cara deles. É impossível você crer de que Jesus morreu e ressuscitou sem uma revelação divina. Não é capacidade humana. Vocês estão entendendo isso? Então às vezes você está tentando na sua força, na sua capacidade, acreditar em Deus. Acreditar que Jesus está vivo. Ei, não é você, é Ele. Pede para Ele: Jesus, eu quero uma experiência de fé aonde não tenha como eu não crer de que você está vivo. Porque quando você crê que Jesus está vivo, tudo muda na sua vida. Tudo muda na sua vida. Absolutamente tudo muda. Mas precisa viver essa experiência. E não ficar escutando da boca dos outros, né? Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Essa é a grande notícia. Porém, isso precisa entrar em você. E vai entrar hoje, filha. Fique em paz. Poxa, Deus te trouxe até aqui. Ô, Bruna, quando foi a sua virada de chave? Foi essa daí, não foi? Quando você soube que, puta, Jesus venceu a morte. Como é que foi isso? Foi quando eu entendi que Jesus era único, né? Porque pra mim Jesus era mais um mestre abençoado que Deus mandou na terra para espalhar amor e cura. Assim como vários outros que na época eu conhecia. Mas quando eu entendi que, cara, Jesus foi o único deles que morreu e ressuscitou, aí eu falei, nossa, meu. Aí aquela música, né, porque ele vive, aí eu comecei a encaixar todas as peças na minha cabeça. Isso. Que falam, né, que ele vive, que ele tá vivo e que a cruz tá vazia. E aí você começa a entender que tem algo diferente nesse homem, né? Isso. Realmente existiram outras pessoas que Deus enviou pra terra, anjos que Deus envia, né? Mas Jesus... Ei, nós estamos recebendo Jesus nesta sala. E o conselho que eu posso te dar é de que você se comporte como Maria e não como Marta. Ouça o que ele está querendo falar com você aí. E ele quer falar e ele já está falando. Você só precisa dizer: eis-me aqui. Então aqui, nessa história, já tinha se passado 3 dias
da morte de Jesus. 3 dias da morte de Jesus e Jesus ressuscitou. Mas vamos por partes. Como é que esses discípulos estavam nesse momento, Bruna? Vamos ler junto comigo aqui novamente. Como é que esses discípulos estavam? Eles eram discípulos. Eles não eram uma pessoa que conheceu Jesus um dia, 2 dias. Esses caras andaram com Jesus durante muito tempo. Eles eram discípulos. Um deles, o nome é Cleopas, desculpa. Ele não era os 12, Jesus andava com mais do que 12. 12 eram os primeiros ali, era a equipe de Jesus, mas existiam outros discípulos, 125 pessoas que andavam com Jesus durante muito tempo. Então esses caras, esses 2 discípulos, eles tinham informações, eles viram o que Jesus fez, eles viram os milagres, eles sabiam das coisas que Jesus estava ensinando, eles ouviram as parábolas de Jesus. Eles viveram muita coisa com Jesus. Só que na hora que Jesus morre e quando ele morre passa 3 dias, o que esses discípulos decidiram fazer? Esses discípulos decidiram fazer no versículo 1, para onde eles estão indo, Bruna? Vem cá comigo. Para uma aldeia a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam indo para uma aldeia, eles saíram de Jerusalém, estavam indo para uma aldeia, e eles estavam, como a Rafa escreveu aí, está escrito na Bíblia, tristes, abatidos, eles estavam sem esperança. E quando eu falo para vocês, entra na história, é você olhar para dentro de você e perceber aonde é que você está triste, aonde é que você está sem esperança, aonde é que você está aí sem resposta, aonde é aí que você está perturbado. Deixa eu te dizer uma coisa, neste momento da história, esses 2 discípulos, eles estavam condenados. O que é condenação? A condenação está aqui no ser humano. A condenação, facilmente nós somos condenados. E a condenação, quando a gente é dominado por qualquer que seja a condenação, a nossa alma fica abatida, como Davi passou por isso. A nossa alma fica abatida, a nossa alma fica entristecida. Então, aonde é que você está se condenando? Eu tenho conversado com muita gente, Bruna, que não se sente digna de entrar na presença de Deus, não se sente digna de estudar a palavra de Deus. Isso é condenação. O que é condenação para você, na sua cabeça? O que vem? Condenação. Autopunição me vem. Autopunição. Quando você está sem esperança, você está vivendo uma condenação. E deixa eu te dizer uma coisa, tudo que a videira mais quer fazer e tudo que ele mais faz todos os dias é retirar qualquer condenação. E se tem alguém passando por isso, pede para Deus mostrar quem ele é. Não é pedir para Deus para você parar de se condenar. Porque quando ele mostrar quando você entender quem ele é, você não vai mais se condenar. De jeito nenhum. E você vai ver como você faz isso, que a gente não leu aqui ainda, mas vai ter o como aqui. Agora eu queria que você percebesse de que esses 2 discípulos viram Jesus na frente deles, mas não reconheceram quem Jesus é. A grande chave é você saber quem Jesus é, ressurreto. Eles sabiam quem Jesus era quando eles caminhavam em carne. Nossa, amor, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sabe que uma vez, eu lembro que uma vez, quando eu entendi esse negócio da ressurreição, quando eu parei pra pensar realmente o que significa a palavra ressurreição, eu lembro que eu fiz um questionamento assim, e se eu resolvesse acreditar nisso, o que mudaria na minha vida? Eita! Aí eu fui, sabe quando você é tomado por um sentimento de tipo, é isso que falta. Porque tem um monte... Eu não acreditava. Jesus ressuscitou. Mas quem que prova? Tá escrito. Mas tá escrito daí. Né? Sempre muito cética. Mas eu acho que quando você se abre pra isso, mesmo que você questione, e aí você tá pronto pra isso, é um sentimento, né? Não é uma escolha. No primeiro momento é uma escolha. Eu escolhi. Eu falei, e se eu acreditasse que realmente Jesus ressuscitou? E aí começa a vir um sentimento que é incontrolável, que você fala, cara, é verdade. É isso aí. Né? E acreditar nisso é isso. Não é acreditar em Jesus, é acreditar em Jesus ressurreto. Não é a cruz vazia. Exato. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo. Por isso que ele disse, no mundo vocês passam por aflições.
Mas tenha coragem, olha pra mim, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo porque ele está ressurreto. Mas crer na ressurreição de Jesus, de novo, não é nós, porque talvez você fale assim, cara, mas eu não tenho essa capacidade, eu tenho muitas dúvidas, o meu intelecto, a minha razão não permite isso. E eu quero te dizer uma coisa, é isso aí. A sua razão, a minha razão, a razão da minha esposa jamais acreditaria que um homem está vivo. É isso que ele está falando conosco aqui. Tanto é que é tão forte isso que eles estavam vendo Jesus. Vendo Jesus. E não, o que estava aqui, ó? Lê o versículo 16. Lê o versículo 16. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então anota aí, a grande virada de chave é você crer Jesus ressurreto. Agora, o que é crer? Esses caras, eles acreditavam em Jesus, eles acreditavam que Jesus era um profeta, eles andaram com Jesus durante 3 anos, esses caras tinham relacionamento com Jesus até uma certa página. Mas todas as vezes que Jesus falou que ele iria ressuscitar, isso não entrou neles. É como se a gente ouve, mas não entende o que é. Então, o grande objetivo do evangelho, principalmente no seu início da caminhada, é claro, você conhecer quem Jesus é. A gente fala isso o tempo todo. A Bíblia é um livro sobre Jesus. É você andar com Jesus. Mas vai chegar um tempo que seus olhos vão se abrir para Jesus vivo, para Jesus ressurreto. E aí você começa a ter todas as respostas. E aí você vai conseguir crer. O que é crer? Viver a palavra que a gente liberou nos stories hoje. Ei, o longo deserto nada mais é do que Deus mostrando para mim e para você quem nós somos na presença dele. Você só vai confiar nisso na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta se você crê em Jesus ressurreto. Senão fica só como palavras bonitas aqui e amanhã, 11 horas da manhã, você já está despirocado. Na terça-feira você já está gritando. Na quarta-feira você já está sendo dominado pela ansiedade. Na sexta você já está tratando mal as pessoas. Ei, o evangelho transforma a sua vida, faz você nascer de novo. E o primeiro passo é você conhecer quem Jesus é. E o segundo passo é você olhar para ele ressurreto, sabendo que ele te faz enxergar. Só isso daí também tira um peso. Porque senão, Bruno, eu já conversei com pessoas que falam assim, Bruno, eu não consigo acreditar que Jesus está vivo. O que ela está acontecendo com ela? Ela está condenada. Uma condenação chegou na mente dela. Uma condenação chega. Cara, eu não consigo viver a palavra de Deus. Você não consegue porque você está tentando na força do seu braço. Pede para Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, está escrito em João 3,16, que Ele entregou o seu Filho, Jesus, não para condenar, mas para salvar. Não para condenar, mas para salvar. E esses 2 discípulos, por ter visto Jesus morrer e ainda não saber, não crer de que Ele está vivo, eles estavam condenados. Estar triste é condenado. Ter pensamentos de suicídio é condenação. Ter pensamentos de desânimo é condenação. Ter pensamentos de desistir da vida é condenação. Ter pensamentos de preocupação que traz ansiedade é condenação. Tudo isso não vem de Deus, gente, pelo amor de Deus. Isso não vem de Deus, isso é contrário àquilo que Deus deseja para nós. Quem está entendendo isso? Então, um beijo no seu coração, Ana Márcia. Gratidão. Então, aonde é na sua vida, por isso que você precisa entrar nessa história. Aonde é que eu estou condenado? Eu decido hoje sair desse devocional entregando para Deus aquilo que me condena, porque somente Ele para tirar essa condenação sua. Ele não quer que você tire na força do braço. Ele quer que você veja Ele tirando. Porque quando você vê Deus te tirando de uma condenação, como Deus tirou a Bruna do vício do cigarro, era uma condenação. Ela sabe, opa, Deus cura. Deus faz milagre. Opa, vive uma experiência de fé. Então, a cada experiência de fé que você vive com Jesus, nada mais é do que Jesus tirando a condenação que existe em você. A condenação, a autocondenação leva à autopunição. Totalmente. Então, por exemplo, se preocupar, verdade, ficar o tempo todo se preocupando com o mesmo problema é uma autopunição. Eita. Tem dia que eu e o Bruno, a gente entra nessas. Aí mãe, a gente fica se preocupando e aí chega uma hora que ou eu ou ele fala, a gente passou metade do dia falando sobre isso.
E aí eu posso trazer um pouquinho da inteligência emocional, Lógico, tá integrado. que uma coisa não tá sem a outra. Assim, as preocupações elas vão existir, cada um tá vivendo uma batalha em uma área da vida. Talvez a sua seja profissional, a sua seja financeira, a sua seja no seu casamento, com algum problema com seu filho, na sua saúde, enfim. Qualquer que seja o problema, Qualquer que todos seja. eles traz condenação. Todos eles faz com que a gente se preocupe. E a Isso. preocupação é uma forma da gente se autopunir, né? Porque perturba a gente. E então assim, a gente precisa ter um tempinho, que seja 5 minutos por dia, para pensar nessas coisas que estão preocupando com a gente. Só que depois a gente tem que entregar. Quando o Bruno fala por que eu tô falando isso? Que você falou alguma coisa de entregar. A gente tem que entregar essa condenação. Jesus tira a condenação, por quê? Porque a gente entende que não adianta se preocupar. Mas a nossa carne, os nossos pensamentos, ele vai levar a gente a pensar sobre aquilo. A questão é, quanto tempo eu passo olhando para minha preocupação e quanto tempo eu passo olhando para o que está escrito. Exatamente. Quanto tempo eu passo lembrando de quem Jesus é, do que ele me prometeu, e quanto tempo eu passo pensando no meu problema. Eita. Por isso que eu falo, amor, que não tem problema se preocupar. Eu acredito muito nisso, trabalhando com a mente humana. Mas o problema é quando você se preocupa mais do que você crê que Jesus está agindo, que Deus está agindo, que isso Mas é isso plano de mesmo, Deus. é isso mesmo. A preocupação todo mundo tem, né? O cara que, se eu não tiver preocupado, eu vou pra glória, então. Vai embora pro Pai que você já tá pronto. A grande questão é a seguinte. A Bíblia diz que, olha só, não fiquem, tá no livro de Filipenses, não fiquem preocupados com coisa alguma. E aí a Bruna falou, olha, mas se você for dominado pela preocupação, vai entrar a condenação em você, como consequência você vai se autopunir. E aí você gera uma série de consequências na sua vida negativas. Comportamentos negativos, comportamentos autodestrutivos. Mas o que a Bíblia diz? Não fiquem preocupados com coisa alguma, vírgula. A Bíblia não diz, como Jesus falou, não fiquem preocupados com coisa alguma e ponto. Ele não está falando, olha, vocês têm que ser top, não se preocupem. Não, ele dá uma consequência. Por isso que a gente falava no início dos devocionais, fala pra eles aí do trailer e do filme, que a gente encaixa aqui. Que a gente precisa... Uma coisa é você assistir o trailer, outra coisa é você assistir o filme completo. Não dá pra você tirar uma conclusão assistindo só o trailer. Tipo, Jesus morreu por mim, eu sou pecadora e Deus... é o grande poderoso, ponto, esse Acabou. É o trailer. Não, aqui ó, um trailer. Jesus ressuscitou, é o trailer. Um trailer, não fique preocupado. Alguém talvez chegue pra você, rapaz, mas você tem que acreditar em Deus, não fica preocupado. É o trailer. Isso é um trailer. Qual o filme completo? Qual o filme completo? Não fiquem preocupados com coisa alguma, vírgula, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Nossa, ele já dá a solução, né? Já dá a solução. Aí você fala pra mim assim, Bruno, eu não consigo parar da ansiedade. E eu vou te dizer, é claro que você não consegue. E pior, eu vou falar isso pra você rindo, porque você tá entrando num ambiente onde você vai ser direcionada para a solução. E a solução é o quê? É isso aí. Sozinho você não vai conseguir largar a ansiedade. Mas, se você decidir em tudo... pela oração e pela súplica, com ações de graça, você é liberto dessa ansiedade. Ou seja, você não vai passar 1 dia, 2, 3, 4, 5... Ele tá falando tipo assim, para de se preocupar e vai orar. Aí você avalia quanto tempo você passa orando e quanto tempo você passa preocupado. Se você passa mais tempo preocupado, mais você não tá vivendo o evangelho, mais você tá vivendo o quê? O trailer e não o filme completo. E Deus quer que você viva o filme completo. É ou não é, Bruno? Então isso aqui é um exemplo clássico. E isso ninguém vai fazer por mim, por você. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Você pode fazer aconselhamento, você pode entrar na Mulheres de Fé, Homens de Fé e tal. Ninguém vai fazer isso por você. Agora, se você decidir fazer, por exemplo, como a Letícia decidiu fazer recentemente, ela está vivendo já experiências extraordinárias de fé, inclusive sendo usada por Deus para impactar a vida de outras pessoas. E é questão de tempo, porque... Qual é? Filipenses o que, amor? Filipenses 4,16. 4,6. Filipenses 4,6. Agora, como é que você vai... Aí uma coisa que eu gosto de falar bastante, Bruna, que era uma dúvida que eu tinha antigamente, antes dos meus devocionais.
Como é que eu vou? Então tá bom, eu quero viver essa parada. Eu não quero mais ficar preocupado, e eu já entendi que eu não consigo na força do meu braço. Eu quero orar. O que é oração? Oração é você, como Jesus ele disse, entra no quarto, fecha a porta e conversa com o Pai que está em secreto. Oração é conversar com alguém. Um alguém que no caso nós estamos falando Deus. Um alguém no caso que nós estamos falando o nosso Pai, por isso a oração do Pai Nosso. Agora como é que eu vou conversar com um Deus que eu não vejo? Como é que eu vou conversar com alguém que eu não conheço? Por isso que o primeiro passo é você conhecer quem Deus é. E existe um Nazareno que desceu na terra, enviado por esse Deus Pai, de que revela quem Deus é. Então, o primeiro passo é você conhecer quem Jesus é, porque senão você não vai conseguir orar, senão você não vai conseguir pela súplica, senão você não vai conseguir fazer isso. Se conseguir, amém. Mas talvez você não consiga, porque você tem que saber com quem você está conversando. Por que eu decidi casar com a Bruna? Não, isso aí já vamos chegar, mas por que eu casei com a Bruna? Porque eu amo ela. E por que eu amei ela? Por que você me amou? Primeiro você se apaixonou. Primeiro você pode até se apaixonar. Nossa, que legal aquele devocional, que top, né? Umas palavras top. Rapaz, Deus não quer que você fique só com palavrinha top, não. Deus quer transformar você, rapaz. Ai, fazer você nascer de novo. Ô, Bruna, por que você me ama? Porque eu te amo. Não vem falar qualidade pra mim, não. Na prática, por que você me ama? Por que nós te amamos? Porque um amou o outro. Nossa, amor, isso é tão complexo. Não é complexo, é simples. Presta atenção, talvez você ainda não saiba também. Por que eu amei a Bruna? Não é porque ela é bonita, dos olhos top, não, irmão. Isso também ajuda. Mas isso só foi uma paixão. Por que eu amo a minha esposa? Você me conheceu. E por que você me ama? Ah, tá, porque eu te conheci. Isso. Então você só vai conseguir lançar toda a sua ansiedade, como diz Pedro. Pedro, quando nasceu de novo, né? Pedro antes era um jumento, né? Mas Pedro, quando nasceu de novo, ele falou: rapaz, entregue lance sobre Deus, lance sobre Cristo, toda a sua ansiedade. Agora, você precisa lançar nos braços, nas mãos de quem você conhece, senão você não confia. Eu confio na Bruna, ela confia em mim. Nós nos conhecemos, nós nos relacionamos. Vocês estão entendendo isso, gente? Que é muito mais complexo, não. É muito mais do que lei, é muito mais do que religião, é tão diferente de religião, é tão diferente de qualquer crença. Isso é um relacionamento de intimidade com Deus. A fé é um relacionamento de intimidade. Agora, os seus olhos precisam abrir. Os olhos desses discípulos de Emaús estavam o quê? Lê pra gente. Fechados. Versículo 16. Impedidos. Impedidos de reconhecer. Mas por quê? Porque eles estavam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, indo para Jerusalém. Tipo, a gente fazendo um almoço reclamando do problema do filho, ou do dinheiro. Ou a gente... Eles estavam distraídos. Eles estavam impedidos, eles estavam se punindo. Mas não conseguiam, se condenando. E eles não conseguiam ver Jesus. Jesus na frente dele. De novo, não é eu e nem você que vai ver o Nazareno. Ele faz você enxergar, ele vai fazer eles enxergarem aqui. Desde que você esteja com o olho aberto, né? Não, olho aberto não, o olho tá fechado. Desde que você queira, desde que você deseje, desde que você esteja em contato com a palavra de Deus, com as escrituras. Vocês vão ver aqui, segura aí, só uma coisa. Ai, por que a pandemia? Será que tá acabando o tempo? Será que Jesus está voltando ou não? Será que pode isso ou não pode aquilo? Tudo isso é condenação. Deus quer fazer você abrir, Deus quer abrir os seus olhos para você viver uma fé genuína, ao ponto de fazer você e sua casa nascer de novo. É por isso que eu e ela somos pais hoje. É por isso que minha filha tá aqui. Você não tá vendo minha filha, não? Você não tá vendo minha filha, não? Tá aqui minha filha, Betina. Vai fazer 7 meses semana que vem. Lê o versículo 26 e o versículo 27, Bruna, por favor. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Jesus fez essa pergunta para eles. Posso ler o 25? Então ele lhes disse:
Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ei, Jesus falou aqui, vem cá comigo, presta atenção. Jesus, ele não foi ignorante nem mal educado. Jesus, ele tá falando, ei, vocês precisam de mim para poder me enxergar. Porque olha, como é que vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? O que é isso que Jesus está falando? É como se fosse hoje, Jesus estaria falando assim, rapaz, como é que vocês demoram tanto para entender o que está escrito? Por que vocês não creem o que está escrito? Jesus não está fazendo essa pergunta de condenação, porque ele faz o quê? Ele tira toda a condenação. Jesus não faz essa pergunta para condenar. Quem condena é o ser humano. Jesus não condena, ele salva. Jesus não está falando assim, mas você faltou na aula, né, Bruna? Jesus não está falando assim, Bruna, você não está participando dos devocionais, né? Por isso você não consegue entender. Jesus não está fazendo isso. Jesus não condena, pelo amor de Deus, você não pode esquecer disso. Mas se você desgarrar da videira, obviamente você vai esquecer e vai entrar em condenação de novo. É certeza. Presta atenção. Jesus, ele não falou para eles condenando. E ele não fez essa pergunta também para condenar. Ele fez essa pergunta para fazer eles pensarem e para que possa haver uma revelação divina. Como que começa a acontecer a revelação divina na sua vida e na minha vida, aonde você consegue enxergar Jesus ressurreto? Tá aí. O que Jesus fez? Eles estavam indo para Emaús, tá? Eles estavam caminhando. Emaús ficava 10 km de distância de Jerusalém. Vocês lembram que eu falo sempre aqui? Que não é processo, é caminho. Eles estão caminhando. Não é McDonald's. Ei, Jesus, fala logo aí, quem que você é? Não sei o que lá, não sei o que lá. Não é no McDonald's, eles estão caminhando com Jesus. Vocês têm que imaginar eles numa estrada, porque eles estavam numa estrada caminhando com Jesus. Quando você lê toda a história, vocês veem que ele está dando passos. E aí chegou o momento desta caminhada com Jesus, que foi o versículo 27. O que Jesus fez? Se nós queremos ser imagem de Jesus, nós temos que fazer aquilo que Jesus está fazendo. Se nós queremos, como diz Paulo, sejam cópias de Jesus, tudo que Deus mais quer de nós é que nós filhos sejamos como o filho mais velho. O filho mais velho, o nosso irmão mais velho, é o Redentor, Jesus. O que Jesus fez no versículo 27? Lê de novo. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A respeito de quem? Dele próprio. Mas eles não sabiam que era Jesus ainda que estava falando com eles. Mas Jesus, é como Jesus pegar a Bíblia e começar, é o que a gente faz há 576 dias aqui, gente. O que a gente faz aqui? Pega as Escrituras, medita nas Escrituras junto, clama ouvir a voz de Deus, aprende essa fé, aprende a usar a fé, aprende as Escrituras. E é assim que Jesus começa a abrir os olhos desses discípulos. É assim que Jesus começa a abrir os seus olhos. Mas vocês precisam dar atenção para Ele. Porque você pode facilmente estar, por exemplo, dentro de uma igreja olhando o que os outros estão fazendo. Você pode estar aqui no devocional e olhando outras coisas, soltando barulho aí. Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei se você está aqui entregue. Mas esses caras, eles estavam ouvindo o que Jesus estava fazendo. E Jesus começou a ensinar as Escrituras. A respeito de quem? Dele mesmo. O centro é Cristo. Amor, você viu o que eles... Não, peraí, rapidinho. Não vamos sair desse versículo agora não. Jesus, ele está ensinando que o centro é Ele. Jesus, ele está trazendo o Antigo Testamento para eles, até porque o Novo Testamento começou depois disso. O Novo Testamento é depois de Cristo. Aqui não existia Novo Testamento. Lembra? O Novo Testamento foi escrito a maior parte por Paulo. O Novo Testamento foi escrito por João, por Tiago, por Pedro, depois que eles receberam o Espírito Santo. Aqui eles não tinham recebido. Aqui Jesus estava ressurreto 3 dias depois. Eles estavam vendo Jesus, Letícia, não é só ouvindo não. Eles estavam vendo que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam andando junto com Jesus, mas eles não conseguiam ver que era Jesus que estava falando com eles. Eles achavam que era um homem qualquer.
Tanto é que eles falaram, ué, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? A Bruna leu. Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Todo mundo sabe que Jesus, o profeta, foi para a cruz e morreu. Você não está sabendo, não? Só que era Jesus que estava ali com eles. Só que a Bíblia está dizendo que os olhos dele estavam impedidos de reconhecer que era Jesus o Nazareno. Por isso que a gente não pode enfiar a goela abaixo nas pessoas, para as pessoas crerem em Jesus. Não tem como. Se você fizer isso, você está querendo ser Deus. Somente Deus. Você pode ver o que Deus está fazendo na minha vida e na vida da minha esposa. Você pode ver o que Deus está fazendo na vida da Salete, da Letícia, da Rafa, do William, do Ordelei, de um monte de gente que está aqui nessa sala, da Frida, da Lu. Mas se você não tiver os seus olhos abertos pelo próprio Deus, esquece. Agora, não é uma dívida dele. Ele está doidinho para abrir seus olhos. A pendência não é dele. A pendência é sua de não buscar ele. A pendência é minha de não buscar dele. Você está ouvindo isso? Você tem que desejar isso. Você está ouvindo isso? Você tem que priorizar isso. Eu quero ver os meus olhos abertos. Eu não quero saber de Bruna, eu não quero saber de Bruna, de Bruno, eu não quero saber de Betina, eu não quero saber de padre, de pastor, de bispo. Eu quero ter os meus olhos abertos quem Jesus é. E Deus usa o Bruno, a Bruno, o pastor, o padre, o bispo, usa para poder falar com você. Mas Ele está querendo abrir seus olhos hoje. Creia nisso. Pede isso. Ó, fala aí. Você queria falar? Não, me chamou a atenção a forma que eles explicaram para Jesus o que aconteceu em Jerusalém. Agora vamos que nós vamos para a igreja hoje, ó. Presta atenção. Aonde você tá, Bru? Depois vocês leem aí, gente. Nós vamos chegar, Bru. Onde você tá? Não, eu tô antes. Você tá antes, tá bom. Aqui, ó, do versículo 19, que Jesus perguntou o que aconteceu lá em Jerusalém. Aí os dois discípulos explicaram para ele. Leia. Pode? Pode, lógico. Aquilo que aconteceu com aí eles explicaram, né, para Jesus. Imagina lá, os dois discípulos foram para Jesus. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Essa parte me chamou a atenção, ó. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Eita, você foi usada por Deus, tinha que ler isso aí. Tinha que ler, porque, rapidinho, deixa eu só falar o que Deus falou pra mim aqui. Fala. Tipo assim, eles estavam falando pra Jesus, nós esperávamos que ele era quem havia de redimir Israel. E quantas vezes a gente tá no nosso dia a dia, na nossa vida, tipo, colocando... Deus tá ali, Jesus tá ali, a gente tá falando, mas a gente esperava que ele fosse fazer algo, ele já tá fazendo. E a gente tá ali ainda duvidando, sei lá, não sei. Mas é isso. Mas duvida por quê? Porque os olhos deles estavam impedidos de enxergar quem Jesus é. Ei, pega isso. E outra, eles sabiam que as mulheres falaram para ele, falaram para esses dois discípulos, resumo da ópera, como diz meu pai, falaram para os dois discípulos, as mulheres e os homens, que Jesus vive. Falaram para eles que Jesus não está no túmulo, mas eles não acreditaram. Tanto é que não acreditaram que eles estavam tristes, que eles estavam saíram de Jerusalém, eles foram embora, gente. Eles perderam a esperança. Exatamente, gente. E eles... Cadê? Não vemos o que Deus está fazendo, principalmente se não for do jeito que queremos. Exato. Tipo, eu queria que libertasse Israel, e não que ele morresse e ressuscitasse. Por isso que quando você enxerga quem Jesus é, até as suas orações vai mudar. As suas orações seja feita a tua vontade e não a minha. Mas enquanto eu não enxergar ele, não tem como. Não tem como, a condenação continua dominando, eu continuo julgando, eu continuo me autopunindo, eu continuo me autodestruindo, eu continuo triste, eu continuo perdendo a esperança, eu continuo ansioso, eu continuo sendo dominado pela ansiedade. E de novo, aqui vamos trazer para a realidade.
É como, tipo assim, imagina que eu te conheci hoje. Você tá falando pra mim que Jesus tá vivo. Você tá falando que, olha, ele não tá mais na tumba. A tumba tá vazia. O túmulo tá vazio. A tumba. O túmulo tá vazio. E eu vou falar assim, como que tá vazio? Como pode um ser humano tá vivo? É o que aconteceu aqui, a Bruna acabou de ler. Você vai ver aqui o final da história, ele vai abrir seus olhos em nome de Jesus. Uma semente está sendo plantada daí. Ó. Como é que Jesus começa então a resolver essa história? Porque Jesus quer resolver essa história, tá? Lendo as escrituras. Jesus quer resolver essa cegueira espiritual em 2021. Não só de vocês que estão aqui no podcast, no YouTube e no Instagram, mas daqueles que estão perto de você, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão na sua casa, seus familiares. Deus quer usar você. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo muito querido e eu tô tão feliz que eu quase que não dormi de felicidade. Eu também. Por quê? Deus está abrindo os olhos da humanidade. A profecia que ele declarou na boca de Joel: vai chegar um dia que toda a minha humanidade irá receber o meu espírito. A minha presença é capaz de abrir os olhos. A minha presença faz você confiar no longo deserto. A minha presença faz você não entrar no espírito da dúvida. Se entrar, sai logo. Não passa nem um dia no espírito da dúvida. Amém? Ó, começou nas escrituras. E aí depois, lê o versículo 28 e 29. Você vai ouvir de novo esse devocional, tá? Se eu fosse você, eu ouvia de novo esse devocional. Bora, 10 minutos. 28 e 29. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam... Peraí. Tá. E começando por Moisés, né? Não, Jesus 28. Isso. Explicou o que estava escrito nas escrituras. Isso. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Eu não sei o que acontece, Bruna. Eu entro no devocional de uns cabeçudos lá e eu não consigo sair. Eu não sei, eu vou conversar com meu amigo e meu amigo, ele começa a fazer umas perguntas, ele começa a falar da Bíblia pra mim, eu não consigo sair daquele lugar. Aonde existe a palavra de Deus, aonde existe a verdade, aonde existe o centro Jesus, faz com que você deseje: ô Jesus, fica mais um pouco com a gente. Eles ainda não sabiam quem era Jesus, mas eles pediram, eles convenceram a este homem: fique conosco porque é tarde. Se fosse antes, se Jesus tivesse falado antes, se esses caras tivessem pedido para Jesus, que eles não sabiam ainda que era Jesus, fique com a gente. Você acha que antes de ensinar as escrituras, esses caras iriam pedir para Jesus ficar com ele? Vou dizer de novo. Se fosse antes, percebe que nessa história existe um início, meio e fim. Você tem que ver o início, meio e fim. Você tem que ver a sua caminhada, porque tá aqui é o caminho de Emaús. É a sua caminhada de fé. Esse desejo de pedir para este homem ficar só veio depois do ensino das escrituras. Depois da palavra sendo liberada de forma genuína. Não com armas, não com imposição, não com religiosidade, mas com amor. Com amor. Com amor. E aí vem o desejo. E se você deseja que Jesus entre na sua casa, você acha mesmo que Jesus não vai entrar? Porque eles desejaram isso. Fique conosco, já é tarde, está chegando o fim do dia. E entrou para ficar com eles. Entrou aonde? Na casa deles. Jesus quer entrar na sua casa, irmão. Só isso. Isso é tudo. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Ele quem? Jesus. Depois ele partiu o pão e deu a eles. E então, versículo 31, Bruna, lê o 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Peraí.
Nossa. Calma. Eles reconheceram Jesus no McDonald's? Eles reconheceram Jesus em um culto? Eles reconheceram Jesus em um devocional? Eles reconheceram Jesus vivo, ressurreto em uma missa? Eles reconheceram Jesus em um dia? Em um minuto? Houve um início, houve uma caminhada, houve palavra, houve desejo de ouvir mais, houve perguntas, houve convite. Então entra na minha casa, Jesus. Sem saber ainda quem era Jesus, entra na minha casa. Como ontem eu vi mais um ser humano desejando, com fome, sedento pela palavra de Deus. E eles disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando eles nos falavam pelo caminho, quando ele nos explicava as escrituras? Aí é o grande segredo. Esse é o versículo chave. Quando você ouve a palavra de Deus e não a palavra de nenhum homem, quando você ouve, quando você começa a ver com seus próprios olhos de que o centro de tudo é a palavra e não qualquer outra coisa fora disso, o seu coração começa a arder. Ontem eu escutei: rapaz, subiu um fogo em mim. Eu fiquei quente, Bruno. É isso aí. Porque a palavra foi derramada no ambiente que você está. E eu creio em nome de Jesus que a sua casa, neste momento, está ficando quente. Eu creio que você está desejando nesse momento algo a mais. Eu creio que nesse momento Deus, o Espírito de Deus entregue por Jesus, está fazendo algo aí. E no momento que você começa a ver Jesus repartindo o pão, ou seja, Jesus, o que é o pão? O pão é a carne que Jesus morreu na cruz, é o corpo de Cristo. O pão representa o corpo de Cristo. O vinho representa o sangue de Cristo. E qual que é a chave aqui? Quando você entende o que Jesus fez na cruz, como Paulo falou, o poder da cruz. Quando você entende e busca estudar a mensagem da cruz, você tem uma oportunidade de ver Cristo ressurreto. Porque você vai ver que Ele morreu não para ser um herói. Ele morreu para ser o nosso Salvador. Para ser aquele que divide o pão. Para aquele que fala: olha, eu morri, mas presta atenção, eu ressuscitei. E eu quero fazer a mesma coisa na sua vida. Quando Jesus fez eu e minha esposa ressuscitar, nós éramos o quê? Ossos secos. 2 destrambelhados. 2 desgovernados. Até por um chiclete era motivo de separação. Só tinha confusão, só tinha vício, só tinha mentira, só tinha culpa. Quando Ele ressuscitou eu e minha esposa, e só fez isso porque Ele nos fez enxergar Jesus vivo, Ele mesmo, a gente é pai. Então percebe que o caminho da fé é esse. Se eu fosse você, se está ardendo no seu coração, medite sozinha aí na sua casa, que já sabe que você não está sozinha, em cima dessa história. Você chega, vai terminar esse devocional, eu e o Bruno estamos indo na igreja. Vai terminar esse devocional agora e você vai meditar, conversar com Deus a respeito de tudo isso, do versículo 13 até o versículo 33. E deixa Deus continuar fazendo aí. Sabe uma coisa que está me ajudando? A ir grifando as palavras-chave, escrevendo as palavras-chave. Risca, ó. Pode riscar a Bíblia. Essa Bíblia é nova. E aí você vai montando um quebra-cabeça e deixando Deus falar. Isso, não tem problema em riscar não. Depois você compra outra Bíblia. É isso aí. Ó, só lê pra gente aí, Bruna. O que aconteceu no versículo 33? Eu fechei. Fechou? Então lê aqui, ó. O que aconteceu no 33 e no 34? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Simão era Pedro. De fato Jesus está vivo. E quando eles descobrem então que Jesus está ressurreto, o que aconteceu com a vida deles? O que eles decidiram? Mudar a rota. Voltaram para Jerusalém. Eles estavam indo para uma aldeia e eles decidiram voltar para Jerusalém.
aí você ouve isso, aí você vai falar assim, Bruno, mas o que é isso? O que tem a ver? Eles estavam querendo ir para uma cidade e voltaram para uma cidade. Deixa eu te dizer uma coisa. É que você não conhece a história completa ainda. Mas voltar para Jerusalém significa voltar para a promessa de Deus. Porque Jesus, ele disse, eu vou morrer, eu vou para a cruz, eu vou ficar 3 dias sem aparecer, mas eu vou ressuscitar. Enquanto isso, aguardem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Era uma promessa. E essa promessa é o Espírito de Jesus descendo sobre toda a humanidade. Quando você enxerga Jesus vivo, você deseja o Espírito Santo. Você vai em busca do Espírito Santo. Falaremos mais sobre isso amanhã. Deus já deu a palavra para amanhã, a não ser que ele mude. Mas é uma continuação do dia de hoje. Amanhã, segunda-feira, às 8 horas da manhã. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando você enxerga Jesus ressurreto e você percebeu qual é o caminho para enxergar, você já sabe que é Ele que te faz, que não é nenhuma religião, que não é nenhum ser humano, é Ele. Você decide voltar para a promessa de Deus, que nada mais é do que você receber o Espírito de Deus e enxergar a eternidade. É você querer parar de querer as coisas para ontem. Porque se você enxerga a eternidade, que é a promessa de Deus, é nós vivermos na eternidade. Se você enxerga a eternidade hoje, você não é dominado pela ansiedade. Agora, se você esquece da eternidade, você é dominado pela ansiedade. Porque o que é 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano perto da eternidade? Não é nada. Então eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, anote isso. Se engaje como esses discípulos se engajaram. Esses discípulos se engajaram tanto que eles convidaram para este homem, ei, sem saber ainda quem era Jesus, entra na nossa casa, vamos continuar esse papo. Fica aqui, vai. Fica aqui, poxa. Vamos jantar junto. E aí Jesus, eu acho que Jesus ele pensou assim, se vocês querem que eu entre na sua casa, eu quero mais ainda, mais do que vocês imaginam. A promessa de Deus é fazer você nascer de novo. É muito mais do que uma transformação. A transformação ela acontece, mas ela só acontece porque o Nazareno continua fazendo pessoas nascerem de novo. Então permanecer em Jerusalém é receber o Espírito de Deus para você nascer de novo. Como Jesus ele disse, é necessário nascer de novo. Então busque isso incansavelmente. Não busque dinheiro, não busque saúde, não busque família, não busque qualquer coisa antes disso. Ele mesmo está falando pra gente essa semana. Não se preocupem com coisa alguma. E se vocês se preocupam, é porque vocês buscam essas coisas. Mas eu estou falando, busque o reino. Buscar o reino é busque nascer de novo. Busque o meu Espírito que faz vocês nascerem de novo. Então eu quero saber o seguinte, quem é dessa sala, quem é desse podcast, quem é desse YouTube que vai decidir essa semana buscar o reino, buscar nascer de novo, buscar entender mais o que é isso, buscar nascer de novo? Quem é que vai decidir orar essa semana, todo dia, conectado com essa promessa? Eu quero nascer de novo. E se você já sabe, se você já vê que você nasceu de novo, você pode orar desejando novas experiências de fé, mais profundeza, mais profundo com Jesus. Então percebe, mulher, não é seu marido de volta, não. Antes de ele trazer minha esposa de volta, ele me fez nascer de novo. Antes dele trazer minha esposa de volta, ele me ensinou a palavra. Antes dele resgatar o meu casamento, ele me fez ver Jesus ressurreto. E depois, como o próprio Jesus disse, todas as coisas são acrescentadas. Eu quero você com uma família, eu quero você com prosperidade financeira, eu quero você com saúde, eu quero te usar no meu plano, inclusive. Mas antes de tudo, busque permanecer em Jerusalém, que nada mais é, busque o reino, busque nascer de novo, busque a paz, a alegria incondicional que somente a videira pode te dar. Quem pegou isso? Então, paizinho, assim como você fez com quem? Ceoplas? É. Assim como você fez com Ceoplas, com os 2 discípulos, assim como você fez com esses 2 seres humanos aqui, Bruno e Bruna, assim como você já está fazendo com a minha filha, assim como você fez em nós. Por favor, Jesus, não faz sentido a gente ter entrado aqui no devocional e você não ter feito pessoas hoje desejando nascer de novo. Eu nem quero te ver nascendo de novo agora.
pra você não pensar que é McDonald's. Mas se ele te fazer nascer de novo agora, como ele fez com o Paulo, ótimo. Mas eu quero ver você desejando nascer de novo. Eu falava pro Silas, Silas, eu quero nascer de novo, eu quero o Espírito de Deus. E ele já dava risada. Se você tá querendo é porque Deus já tá colocando. É porque Deus já tá fazendo. Espera. Continua buscando, filho. Porque na hora que você nasce, você nunca mais vai deixar de buscar. Não vem com esse papinho de primeiro amor, segundo amor, terceiro amor. O que é isso? Isso é impossível. Jesus é eterno. O que é isso? Voltar pro primeiro amor o quê, irmão? É eternidade. Esse amor é pra sempre, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã, é terceiro, quarto, quinto, é tudo. Então vai, amor, vamos. Que a gente vai na igreja. Tá, feche seus olhos, por favor. Obrigada pelos aniversários. Então eu nem preciso orar, então. Não, a gente já orou. Já orei? Então já orei. Gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Ana Márcia, gratidão. Tamo junto. Colado na videira. A fé se aprende. Tudo isso se aprende, tá? Só precisa ter o desejo. Só precisa ter o desejo de aprender a palavra de Deus. Eu te espero amanhã às 8 da manhã. 8 horas da manhã. Nós vamos continuar o que foi liberado aqui. Deus já falou. Deus já deu palavra para amanhã. Ele normalmente não faz isso não. Ele dá no dia. Mas ele já deu, ele vai continuar falando. E eu creio que ele vai continuar tocando na sua alma no dia de amanhã. Tchau, Dinho. Beijo no seu coração, gente. Fica com Deus. Beijo. Tchau.